Boa noite, meninos. Tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar distância entre dois pontos, certinho? Primeira coisa, vocês vão lembrar do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Olha só, é um plano que contém dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, na junção dos dois vai formar um ângulo de 90 graus. Tendo a origem como um ponto zero, chamamos de eixo das abscissas o eixo horizontal, que é o eixo X, e chamamos de eixo das ordenadas o eixo vertical, que é o eixo Y. Esses eixos, eles dividem o plano em 4 regiões, que nós chamamos de quadrantes. Mostrei isso para vocês semana passada, um pouquinho. Prestem atenção aqui, ó. Fiz um esboço do plano cartesiano para vocês. Então, aqui eu tenho o eixo X, tenho o eixo Y, certinho? Olha a minha origem. A origem eu vou chamar de zero, certo? O meu eixo X é o eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, aqui eu tenho o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, como vocês já sabem, eu tenho no primeiro quadrante os valores para x positivo e y positivo. Segundo quadrante, eu tenho os valores para y positivo, porém, para x, os meus valores são negativos. Eu tenho no terceiro quadrante os meus valores, tanto para x quanto para y, os dois negativos. E no quarto quadrante, eu tenho aqui para x os meus valores positivos e para y eu tenho os valores negativos, certinho? Então, vamos agora ver um pouquinho sobre as coordenadas no plano. Olha só, a localização de um ponto P, eu tenho primeiro o valorzinho de x, depois o valorzinho de y. Ela é feita pelas suas coordenadas. Primeiro vem abscissas e depois ordenadas. Sempre assim, meninos. Sempre que vocês vão colocar um pontinho, sempre que você vai formar um ponto, vem primeiro o valorzinho de x, depois tem o valorzinho de y, sempre nessa ordem, sempre na ordem x, y, sempre x, y, tá? Olha este ponto aqui, eu vou marcar o x como 3 e o y como 4, então aqui eu tenho o valor de x 3 e y 4, então eu vou subir aqui o 3 até chegar no meu ponto 4. E ali eu faço o meu pontinho. Ou seja, o meu ponto é 3 para x e 4 para y, certo? 3 é a minha abscissa e 4 é a minha ordenada, certo? 3 e 4 são coordenadas do ponto P. Beleza, meninos, então vamos pensar aqui, ó, mais um pouquinho. Olha só, 3 abscissa é o valor que eu coloco para x. Ordenada é o valor que eu coloco para y. E essas duas vão formar a minha coordenada, certo? O meu ponto é chamado de coordenadas, beleza? Que é a junção de abscissa mais ordenada. Agora, vamos ver os sinais do plano. Vocês fizeram aí, na última questãozinha que eu passei para vocês, eu pedi para vocês fazer um estudo de sinal e aí eu fiz com vocês, né? No primeiro quadrante eu tenho mais e mais, ou seja, para x são os valores positivos, para y são os valores negativos. No meu segundo quadrante, eu tenho para y, continua os valores positivos. Para x, os valores negativos. Terceiro quadrante, valores negativos para x e para y. No meu quarto quadrante, eu tenho x positivo, né? O meu x aí, qualquer valor para x é positivo, qualquer valor para y é negativo. Agora, vamos olhar o eixo. O eixo 0, onde o meu y é 0,
onde o meu x é 0 quando toca no eixo y, o meu x é 0 quando toca no eixo y, o meu y é 0 quando toca no eixo x. E agora nós vamos ver sobre distância entre dois pontos. Então, através do meu plano cartesiano, eu consigo fazer o estudo e consigo encontrar distância entre dois pontos. E é muito fácil, vocês vão só utilizar uma fórmula bem fácil, é só substituir. Então, eu só preciso encontrar os meus pontos, eu só preciso saber o que é ordenada, abscissa, coordenada, e aí eu consigo substituir esses pontinhos na minha fórmula e encontrar a distância entre dois pontos. Então, vamos ler. Dados dois pontos quaisquer, A e B, de coordenadas XA, YA, ou seja, as coordenadas do meu ponto A é um X e um Y. Coloquei um Azinho aqui, ó, só para você identificar que essa coordenada é do ponto A. E XB, YB, que são as coordenadas do ponto B, respectivamente. A distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, eu tenho o eixo X, tenho o eixo Y, e eu tenho ali os meus pontos, ponto A e B. E eu quero saber qual é a distância entre esses dois pontos. Olha, eu pintei a linha de verde, tá vendo? Que legal. Eu quero saber qual é a distância de A até B. Olha o que eu vou fazer. Vou completar aqui um triângulo retângulo e vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Quando eu aplicar o Teorema de Pitágoras, meninos, vocês sabem que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o meu pontinho aqui de A até B, que está pintado de verde. Então, vamos ver. A minha hipotenusa é de A até B, então eu coloquei AB ao quadrado no lugar da hipotenusa. É igual os catetos, que é de B até C, que é um cateto que está aqui na parte de baixo, mais de A até C, que é o meu outro cateto, certo? Então, olha o que a gente vai fazer, presta atenção. Este valorzinho aqui de A até B é minha hipotenusa, né? Então, o Teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, quem está oposto aqui ao ângulo de 90 graus, que é este ângulo aqui, é a minha hipotenusa. E os outros dois são chamados de cateto. Então, eu tenho aqui hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa é o segmento de A até B. Os meus catetos é o segmento de A até C, certo? E de C até B. Então, são os meus dois catetos, certinho? Então, vamos só jogar na fórmula. Vamos verificar agora quem é cada um, tá? A até B eu vou deixar, né, que é a minha hipotenusa, mas B até C, meninos, prestem atenção. Quem é o meu B, o ponto B, e quem é o ponto C. Vamos escrever ele em função de XB e XA. Se eu pegar XB menos XA, vocês concordam que eu vou ter todo este pedaço aqui? Vamos supor que esse XA seja menos 4. Vamos supor que o B seja 2. Então, a distância de XA até B, eu sei que são 2 unidades aqui, mais 4 unidades aqui para trás. De 0 até XA tem 4 unidades e de 0 até XB eu tenho 2 unidades, não é verdade? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu pegar esse 4 mais este 2, eu terei quanto? 6, não é verdade? E eu tô pegando XB menos XA, ou XA menos XB, tanto faz, tá bom? Então, quando eu substituir aqui, eu terei o meu XB, que é 2, menos 4, certo? Menos com menos, mais, eu terei 6, certinho. E aí, eu coloco aqui, tá? Então, vocês podem usar a fórmula ou então vocês podem só observar.
e já tirar os valores. Quando eu for fazer aqui a distância de A até C, vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o valor de Y que eu tenho maior, que é o YA, que é isso aqui tudo. Eu vou pegar isso aqui tudo, que é o YA, e vou tirar só esse pedacinho. Então, eu vou ter YA menos YB, que vai me restar exatamente esta parte aqui, tá? Que é o que eu quero. Então, eu vou jogar isso aqui também na fórmula. Olha como que ficou a minha fórmula agora. A distância entre dois pontos ao quadrado é igual xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Agora, com essa fórmula, vocês já conseguem, né, calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Arrumando isso aqui, eu ainda terei essa fórmula. Olha só, eu vou pegar o ao quadrado aqui de AB e vou jogar para o outro lado. Toda vez que eu tenho um número elevado a uma potência e quero passar essa potência para o outro lado, essa potência passa como raiz. Então, organizando aí, eu fiquei com essa fórmula. Agora, vamos analisar este exemplo. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Os vértices é o ponto 0 e 0, 3 e 1, 2 e 1K. Eu quero saber qual é o valorzinho de K, sabendo que esse triângulo é retângulo. Meninos, se esse triângulo é retângulo, ele satisfaz, tá, o teorema de Pitágoras. Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho que a minha hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa é de A até C e os meus catetos é A até B e B até C, certo? Então, se é um triângulo retângulo, eu posso utilizar isso. Então, eu tenho que a distância de A até C, que é a minha hipotenusa ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Os meus dois catetos aqui, que eu já tenho até os pontinhos certinho. Então, eu vou substituir os pontos que eu tenho. Olha só. A distância de A até C vai ser... Primeiro, vem os valorzinhos de x, depois vem os valorzinhos de y. Então, vai ser, ó, 2 menos 0, certo? Primeiro, peguei os valorzinhos de x, 2 menos 0, ao quadrado, mais k menos 0, ao quadrado, certo? Então, vamos analisar essa questão. Eu quero saber qual é o valorzinho de k. E eu já tenho os meus pontos do meu triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados nós chamamos de catetos. Então, eu vou jogar aqui na minha fórmula, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Agora, quem é a minha hipotenusa? É a distância de A até C. Então, a distância de A até C, como que eu faço? Aí, vocês vão lembrar da fórmula. A fórmula da distância entre dois pontos é x, vou colocar assim, ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Eu vou colocar assim para todos, tá? Só para vocês entenderem, porque eu estou analisando o ponto de A até B. Então, eu tenho x1 e x2 para esses pontos. Depois, eu tenho y1 e y2 para estes dois pontos. Então, aqui, para essa distância que eu chamei de hipotenusa, que é de A até C, eu vou usar essa fórmula. Aqui, para essa distância de A até B, que eu chamei de cateto, eu vou usar essa fórmula. Para essa distância de B até C, eu também vou usar essa fórmula. Então, eu sempre vou usar essa fórmula aqui para encontrar todas as distâncias, certinho? Então, vamos lá.
Então, hipotenusa ao quadrado aqui, distância de A até C ao quadrado vai ser igual a distância de A até B ao quadrado, mais a distância de B até C ao quadrado. E agora, eu vou só substituir, certo? Distância de A até C. Então, vou pegar aqui, ó, até C. 2 menos 0 ao quadrado. Ó, x2 menos o x1 ao quadrado. Mais, aqui, k menos 0 ao quadrado. Se eu peguei aqui como x2, eu tenho que pegar aqui como y2 também, tá? Então, se eu peguei aqui primeiro para fazer a minha subtração, aqui eu tenho que pegar ele primeiro para fazer a minha subtração também, certinho? Isso aqui vai ser igual. Agora, eu vou pegar aqui do meu ponto de A até B. Então, de A até B, eu vou pegar 3 menos 0, esse x menos esse primeiro x aqui, ao quadrado, mais, agora eu vou pegar para y, ó, 1 menos 0 ao quadrado. Mais, agora eu vou fazer para o outro. Agora, de B até C. Então, vai ser 3 menos 2 ao quadrado, mais, aqui eu tenho 3, peguei o 3 menos o 2, então, eu tenho que pegar 1 menos k ao quadrado, certo? Agora, eu vou só fazer a minha continha. 2 menos 0, 2, então ficou 2 ao quadrado, mais k menos 0, k ao quadrado, é igual 3 menos 0, 3 ao quadrado, mais 1 menos 0, 1 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado, mais 1 menos k ao quadrado. Menos k ao quadrado, eu vou precisar aqui fazer a distributiva, certo? O nosso famoso chuveirinho. Então, aqui, continuando, 2 ao quadrado, 4. 4 mais k ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, mais. Fazendo aqui a distributiva, meninos, eu tenho aqui o seguinte, quando eu for fazer a distributiva, eu vou fazer ela aqui separada, aqui em cima, ó, pra vocês. Eu tenho 1 menos k, que multiplica 1 menos k. E aqui eu faço a minha distributiva. Primeiro membro com o primeiro, primeiro com o segundo. Segundo membro com o primeiro, segundo com o segundo, lembra? Então, eu vou ter, ó, 1 vezes 1, 1. A partir daqui eu vou colocar ele. 1 vezes 1, 1, quadrado do primeiro, né? 1 vezes menos k, menos k. Menos k vezes 1, menos k. Menos com menos, mais k vezes k, k ao quadrado. Organizando aqui agora, eu terei 4 mais k ao quadrado é igual, ó, 9 mais 1, mais 1, mais 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não vou fazer continha, tá? Só quero que vocês entendam aqui. Menos k com menos k, menos 2k, mais k ao quadrado. Olha só, meninos, eu tenho k ao quadrado desse lado e k ao quadrado desse lado. Se eu passar esse pra cá, ele vem negativo. Então, vai ficar k ao quadrado menos k ao quadrado. Ou seja, ó, posso já cortar eles, não é verdade? Porque vai zerar. Isso, ó, sobrou 4. Igual 9, 10, 11, 12. 12 menos 2k, certo? Vamos passar esse 12 pra lá, vou ficar com menos 12, ele tá positivo, ele vai pro outro lado negativo. Então, passando ele pra lá, eu vou ficar com menos 12 mais 4, que menos 12 mais 4, eu vou ficar com menos 8, é igual a menos 2k. Organizando isso aqui, como os dois estão negativos, né? Eu vou multiplicar aqui por menos 1 e vai ficar positivo. Terei 2k é igual a 8. K é igual. Esse 2 que tá multiplicando, passa pro outro lado, dividindo. K é igual a 4. Então, eu encontrei aqui o valorzinho de 4.
certinho? Agora, nós temos algumas questões para analisar. Olha essa. O triângulo PQR no plano cartesiano de vértices 0 e 0, 6 e 0 e 3 e 5 é equilátero, isósceles, mas não equilátero, escaleno, retângulo, obtusão. Meninos, nessa questão nós vamos identificar o triângulo. Então, primeira coisa, eu só quero saber aqui qual é a medida de cada lado do meu triângulo, né? Para mim ver se ele é equilátero, para mim ver se ele é isósceles, para mim ver como que é o comportamento desse triângulo. Então, olha só, se eu tenho um triângulo PQR, ó, eu só vou colocar assim, ó, PQ e um R aqui, PQR, tá? Se ele diz que é de PQR, eu tenho P ligando em Q ligando em R e, posteriormente, R voltando aqui em P. Então, eu quero saber quais são os lados. Então, o que eu vou fazer aqui? De P até Q. Então, eu tenho aqui 6 menos 0 ao quadrado, que é de P até Q, né? Mais, eu tenho aqui 6 menos 0 e tenho mais 0 menos 0 ao quadrado. Então, essa aqui é a distância de P até Q, tá? P aqui, ó, 0, 0, Q, 6 e 0 e R, 3 e 5. Então, essa distância de P até Q é só eu fazer isso aqui. Então, eu posso aqui colocar essas distâncias separadamente, certo? E aí, eu só vou analisar cada lado do triângulo. 6 menos 0 é 6, 6 ao quadrado, mais 0 menos 0 é 0, 0 ao quadrado. Então, ficou 36. Então, esse meu lado aqui mede 36, que é de P até Q. De P até Q é 36. Olha como que eu desenhei o meu triângulo. Já vi que aqui mede 36, certo? Então, já achei um lado do meu triângulo, beleza? Aí, depois, eu vou encontrar o outro lado do meu triângulo. Vou encontrar o lado de Q até R, ó. De Q até R, a distância de Q até R vai ser, ó, 6 menos 3 ao quadrado, que é o x de cada um. Olha só, 6 menos 3, se eu peguei aqui primeiro, depois eu tenho que pegar esse y primeiro, né? Então, 6 menos 3 ao quadrado, depois mais 0 menos 5 ao quadrado, tá? 0 menos 5 ao quadrado. Então, 6 menos 3 vai ficar 3 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado, que é 9, mais menos 5 ao quadrado, que é 25. Quanto que é 25 mais 9? E 4. Então, esse lado vai medir 34, certo? Então, aqui, 34. Venho aqui e coloco, ó, 34, certinho? Agora, o próximo, a minha outra distância, a distância aqui que sobrou, que eu coloquei ela como a maior aqui, eu tenho que é a distância de P até R. De P até R, eu tenho 3 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado, tá? 3 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado. Essa aqui é a distância de P até R, certinho? Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que também dá 9 mais 25, que deu 34. Então, tenho aqui 34 também. Esse é 34 também. Olha como que eu tinha desenhado o meu triângulo, só para vocês entenderem uma coisa. 34, 34, 36. Eu tô colocando o meu maior lado como 34, ou seja, daqui eu já vi que o meu triângulo, ele não tem este comportamento. O comportamento dele é esse aqui, ó, 36, aqui é 34 e aqui... Então, a melhor forma de desenhar esse triângulo seria dessa maneira aqui, né? Ele é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais medindo 34 e um lado maior medindo 36. A distância entre os pontos M e N, sendo M 4 e menos 5, N menos 1 e 7 no plano cartesiano, vale quanto?
Agora, o próximo exercício, nós vamos descobrir a distância entre esses dois pontos. Então, eu tenho que distância ao quadrado vai ser igual. Então, eu vou pegar aqui, ó. 4 menos 1 ao quadrado, porque é esse menos esse, só que tem o menos da fórmula, mais menos 5 menos 7 ao quadrado. Então, eu peguei, ó, 4 menos 1, mais menos 5 menos 7, certo? Então, distância ao quadrado vai ser 4 mais 1 ao quadrado, mais menos 5 com menos 7, eu terei aqui menos 12 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado, eu tenho 5 ao quadrado, mais... Quanto que é menos 12 ao quadrado? 144. Esse aqui fica 25. Então, eu tenho 25, 169. Então, a distância é igual a raiz de 169. Distância é igual a 13, certo? Então, encontrei que a distância aqui é 13, certinho?